Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Infelizmente eu tive um problema aqui com o meu celular. Apaguei a aula que eu gravei, né, o vídeo sem querer, pensando que eu já tinha postado a aula. E na hora que eu fui repostar para vocês foi que eu percebi que eu apaguei a aula errada. E então eu estou aqui nesse momento do improviso para não deixar vocês sem aula, é claro, né? Então, gente, nós temos falado até agora sobre o reino Fungi, né? E aprendemos que o reino Fungi, ele é um novo reino, ele é um dos reinos mais novos, apesar que ele possui espécies antigas, né? Porque os fungos são espécies bem antigas e como eu até falei para vocês, por muito tempo eles foram classificados como parte do reino vegetal. Mas aí só em 1970, se eu não me engano, foi 77, que os cientistas começaram a perceber que eles não tinham a mesma origem das plantas, né? Que na árvore genealógica, que não é nem esse nome, é outro que eu não me recordo agora, eles não possuíam ancestrais em comum. Então aí foi que decidiram fazer um novo grupo. E o que mais diferenciou o vegetal de um fungo? Primeiro que o vegetal, ele é fotossintetizante, né? Ele se alimenta por meio da luz, enquanto os fungos se alimentam por meio de seus micélios, que a gente já vai ver isso. E então os vegetais são autotróficos, enquanto os fungos são heterotróficos, né? Então são grandes diferenças. E hoje nós vamos falar sobre a nutrição. Iremos falar sobre a nutrição desses fungos. Como que esses fungos se alimentam? Pega seu livro aí na página 148 e nós vamos juntos acompanhar. Como sabemos, os fungos são heterotrófos e usam uma grande variedade de fontes de alimentos, desde a matéria orgânica de cadáveres de animais e plantas até organismos vivos. A relação com o organismo vivo pode ser tanto mutualista quanto parasitária. E neste último caso, quando o fungo invade e ataca o organismo vivo, pode ocorrer incidência de doença. Mas como se dá a alimentação do fungo? Como ele ingere seu alimento? Na verdade, o fungo não é capaz de realizar a ingestão de alimento. Ele ingere esse alimento fora do seu organismo. O micélio possui poderosas substâncias denominadas enzimas digestivas, cadê? Me perdi. Enzima digestiva capaz de digerir o alimento que servirá de fonte de energia para os fungos. Após essa digestão realizada externamente, o fungo absorve os nutrientes resultantes desses processos. Então veja só, gente. Como vocês observaram aqui, os fungos eles se alimentam de forma bem específica, né? Claro que ele não vai mastigar a alimentação, porque ele também tem essa estrutura de boca, né? Mas ele se alimenta como, professora? Vocês lembram que na aula anterior a gente viu sobre a estrutura corporal e nós vimos que os fungos eles têm meio que umas raízes, não é? Que fixam ele em alguma superfície. Então, essas falsas raízes, né, não expressem jamais essa frase fora daqui do nosso convívio. Eu estou falando só para deixar um pouco mais claro. Então, esse falso aí, falsas raízes, que no caso são micélios, eles fazem o quê? Eles absorvem nutrientes do solo. Vocês sabem que o solo é úmido, não é? Então, assim como os fungos eles são decompositores, essa decomposição que ele faz para reciclar o meio ambiente serve também de alimento para ele, certo? Então vamos lá ver como que eles se reproduzem. Então a reprodução dos fungos os fungos podem se reproduzir tanto de maneira assexuada como sexuada. Ou seja, como vocês sabem, já aprenderam até agora, organismos que se reproduzem de forma assexuada são aqueles que não realizam troca de material genético, não tem fusão de material genético. Já os organismos que realizam reprodução sexuada são aqueles que realizam troca ou fusão de
células sexuadas, certo? Então, eles se reproduzem das duas formas. Então, aí na 148 ainda, reprodução assexuada, forma de reprodução é uma forma simples. Nos fungos unicelulares, como as leveduras, e ocorre, nessa reprodução assexuada, ela pode ocorrer de duas formas, ou por brotamento ou por fragmentação. Para o brotamento, também chamada de germulação ou gemiparidade. Nesse processo, a partir de um fungo unicelular, surge uma nova célula, ou seja, um broto. Imagina só que você tem aí seu corpinho, né, maravilhoso que Deus lhe deu. Aí se você fosse um fungo, seu braço vai cair. Pá, caiu o seu braço. Lá onde o teu braço caiu, naquele lugar, vai nascer um novo fungo, certo? Então, o brotamento é dessa forma. Já os fungos multicelulares reproduzem-se por fragmentação, ou seja, aqueles que têm mais de uma célula vão se reproduzir por fragmentação. Como que isso acontece? O micélio ou conjunto de ínfas, que são aqueles que ficam enraizados, fixados na superfície, se fraciona em pedaços, ele se divide, viu? Por fragmentação é porque eles conseguem se dividir e essa divisão faz com que eles consigam dar origem a novos indivíduos. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer uma proeza bem aqui. Imagina que aqui, no caso do brotamento, vou ver se eu consigo, gente, ó. Tu vai ter aqui um fungo, né? Que fungo lindo. Aí, ele saiu daqui um pedacinho de fungo. Saiu um pedacinho. Passou-se um tempo, esse pedacinho vai dar origem a um novo fungo. Entenderam? Já, isso é por brotamento. Já por fragmentação, tu tem um fungo, né? Tu tem um fungo. E esse fungo, vou tirar um pedaço dele. Tirei um pedaço. Esse novo pedaço de fungo aqui vai dar origem a um novo fungo, certo? Compreendido? Espero que tenham gostado do meu belíssimo desenho. Tão lindo, né, gente? Obrigada. Então, isso é por fragmentação. Lembrando que os fungos unicelulares se reproduzem por brotamento, enquanto os seres pluricelulares se reproduzem por fragmentação, ok? E aí, na página seguinte, reprodução sexuada, na página 149, vocês vão acompanhar e vão ver que a reprodução sexuada, nesse tipo de reprodução, os fungos apresentam ínfas diferenciadas pelos sinais. Lembra que tu tem aqui, ó, tu tem o fungo, né? Deixa eu botar, meu Deus, eu perdendo aqui o babado. Vou inventar de desenhar de novo. Tu tem o fungo, teu belíssimo fungo, né? Essa aqui é a parte de fora. Ele tá fixado no solo. Mas embaixo ele não tem um monte de bichinho assim, né? Que são os micélios. Então, esses micélios, que são essa parte aqui vermelha, que eu vou botar um rosa aqui por cima. Esses micélios são formados por ínfas. Então, a parte que compõe ele, né? Vou botar os pinguinhos para dizer que é as ínfas. O que compõe eles, que são as ínfas, elas apresentam tanto de forma positiva como de forma negativa. E quando essa forma positiva aqui se une com a forma negativa, eles vão dar origem, ó, a um novo organismo, certo? Entendido? Compreendido? Então, espero que tenham compreendido direitinho. Então, como ele fala aqui, ó. Nesse tipo de reprodução dos fungos... Deixa eu só voltar aqui. Nesse tipo de reprodução dos fungos, apresentam ínfas diferenciadas pelos sinais positivos e negativos. Com isso, as ínfas do tipo positivo se unem com as do tipo negativo, provocando a união dos núcleos de ambas as células. No final do processo, surgirão células reprodutoras, zigotos, que darão origem a um novo fungo, como vocês podem estar observando aí na imagem, né? Então, aí na imagem vocês observam que eles têm as ínfas de um lado positiva e do outro lado negativa. E que quando elas se unem, observa que elas estão se unindo, né? À medida que elas vão se unindo, elas formarão um
novo zigoto e no final vai dar origem a um lindo fungo. Que maravilha, né, minha gente? Então, aqui também tem uma perguntinha que anteriormente vocês viram sobre esporulação, não foi? E você sabia. O que é uma esporulação? Tipo de reprodução assexuada em que os fungos liberam células especiais, denominada esporo, com paredes celulares e estruturas mais externas do fungo, resistentes, capazes de, em um solo úmido, formar novos fungos. Que maravilha, né, minha gente? Então é isso, por hoje nós vamos ficando por aqui. Vou deixar para vocês uma tarefinha na página 149 e 148 e na próxima aula a gente se encontra corrigindo essa tarefa. A atividade é 149, 150 e 151. E na próxima aula a gente vamos falar sobre as doenças causadas por fungo, combinado? Então fiquem com Deus e até mais, meus amores.